pessoal. Cá estamos nós, né? Nessa noite fria, na última apresentação desse ano, né? Do nosso mês espírita. E para a gente começar hoje, nós vamos, o pessoalzinho do Paz, Amor e Justiça vai fazer uma apresentaçãozinha para vocês, tá? Então vamos, antes disso, fazer uma prece de abertura. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos nesta noite, prestigiando a nossa doutrina, agradecendo também ao excelente dia que estamos tendo nesse nosso planeta. Pedimos proteção para o trabalho desta noite, que tudo corra bem. Pai nosso que está nos céus, que assim seja. Alessandro, pode ir.
dispensa, delicado que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, cabe 13 das inteiras, cabe uma peixeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Esse é o último oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples como pensa, delicado que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, cabe 13 das inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Esse é o último oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples como pensa, delicado que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, cabe 13 das inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Esse é o último oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples como pensa, delicado que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, cabe 13 das inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Esse é o último oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples como pensa, delicado que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, cabe 13 das inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Esse é o último oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa, delicado que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, cabe 13 das inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Esse é o último oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa, delicado que não cabe na dispensa, cabe o meu amor. Boa noite, gente. Nós queremos agradecer pela presença de todos aqui, comentar que aqui ninguém é ator profissional, nem nada, mas cada um deu o máximo que pôde. Foram várias semanas de ensaio para vocês verem isso daqui. Foi feito com muito amor e carinho para vocês. A música também foi ensaiada bastante. E agora a gente vai cantar mais uma música. A letra vai estar aqui no telão e eu queria convidar vocês para cantarem junto com a gente, tá?
bela exibição das crianças, né? Foi maravilhoso, né, Alessandro? O cara quer ver. Isso é porque tem tique, tem que pegar alguma coisa. Isso é maldade, eu pego dela. Então, pessoal, agradecemos, né, a magnífica apresentação das crianças, belo trabalho do Alessandro. Não só meu, dos organizadores. Deixa eu terminar. Claro. Tá. Não vai. Pode falar. Agora não falo mais. Muito bem, pessoal. Eles pediram para a gente estar falando um pouquinho sobre a evangelização. Qual que é a importância? Porque Sorocaba está com um problema muito sério. Nós temos 54 centros filiados à USE e, infelizmente, tem menos de 20 casas que tem um trabalho de evangelização infantil. O nosso movimento espírita hoje está muito focado para receber passe, atendimento fraternal e pegar a psicografia. Mas só que a maior missão de qualquer ser que está reencarnado hoje é com a nossa transformação moral, é com a nossa reforma íntima, é com o nosso despertar para Jesus, que Jesus é um ser desconhecido ao espírita. Ser desconhecido ao espírita, nós sabemos que ele está lá, que Deus está lá, mas estou distante dele. Eu conheço, sei falar de reencarnação, mas para mim é um conceito distante. Então está na hora de a gente acordar e trazer esses conceitos. Por que será que está cheio de adolescentes dando drogas? Por que será que está essa violência toda? Por que será que está essa decadência escolar atualmente? Qual que é o motivo disso? É muito claro. O planeta está mudando de patamar e os espíritos moralmente atrasados estão vindo. Agora, se a família não dá condições para que esses espíritos trabalhem esse interior neles, como vai ficar? Na infância, as más tendências estão adormecidas. Chegou a puberdade, chegou a adolescência, essas más tendências vão vir à tona. E qual vai ser o contraponto que esse adolescente vai ter para falar assim: estou errado, eu tenho que mudar, o caminho não é esse? Se não tem os valores que a religião traz. E religião não importa qual seja, a melhor religião é aquela que eu me sinto bem. Fato. Muitos pais espíritas falam assim: livre-arbítrio. Depois que ele crescer, ele opta se quer ir ou não. Deixa ele decidir com o tempo, e aí, vai apostar na sorte? Minha filha de 8 anos já manifesta várias tendências. Não só desequilíbrios emocionais, como desequilíbrios morais. E eu vou deixar que ela caia a ficha depois que quando? Depois que sofrer? Cansar de bater a cabeça? Porque a pessoa só muda quando cansa de sofrer. Ponto. Então nós temos que rever a nossa postura. Evangelho no lar, que é o tema de hoje. Não sei se eu vou entrar, é uma coisa que eu gosto de falar. Cadê a Ana? Não chegou ainda. Ana Bosta. Cadê a Ana? Não chegou ainda. O Evangelho no lar é o momento da família aprender em conjunto, refletir e mudar sua postura moral. Mas muitos espíritos, como a gente escuta falar, falam assim: abre o Evangelho para espantar os maus espíritos. Uma horinha na semana para limpar a casa. E aí deixa o livro aberto aí para emanar magnetismo para purificar o ar. Ou serve para dar indireta. Está vendo? Aqui fala que você não pode ser assim. Está vendo? Está vendo? No centro, na nossa casa, a gente estava com uma turminha assim, a gente falava do Evangelho para eles. Ah, pelo amor de Deus, que coisa chata, Evangelho não, vamos ficar no livro dos Espíritos. Porque eles tinham essa carga que a família gerava. É uma obrigação, é apontar o dedo na nossa cara, é falar que a gente está errado. Temos que rever esses conceitos. Ok? Outro ponto. Quando a criança nasce, a mente está em branco. O cérebro perdeu as memórias. Fica muito mais fácil a gente criar crenças. Depois de uma crença, depois do valor instalado, esse valor vai ficar batendo na cabeça.
Um exemplo claro. Quem aqui já se sentiu mal por uma coisa besta? Tipo, chegar depois à tarde em casa. Adulto, estou falando. Se mamãe começa lá de cedinho, a mulher que chega à tarde em casa é uma mulher vagabunda. A mulher que chega à tarde em casa é uma mulher que não tem respeito. E essa senhora hoje vai em um local, deu 11 horas e chega em casa. Ela não tem que dar satisfação para ninguém. Mas chegou nesse horário, ela começa a se sentir mal. Uma sensação de inadequação. Foi um valor que ela aprendeu de pequena que faz ela se sentir culpada hoje. Se essas crianças aprendem os valores do ensinamento de Jesus, certamente vão pensar, vão sentir o reflexo de quando elas estão no caminho errado. Então nós temos que incentivar os nossos filhos a ele. Tudo bem, Beto? Conseguiu? Beleza, então vem aqui, assuma. Quase, então fala um pouquinho. Não sei se vocês perceberam a intenção que está falando aqui, né? Eu acho que ficou claro para vocês. Ótimo, né? Mocidade. Se a gente está falando de evangelização, a gente tem o quê? 19 casas espíritas de evangelização, de 54. Mocidade não chega a 10. Não chega às 10 mocidades de Sorocaba. Certo? Por quê? Se é na hora mais complicada do adolescente, ele não tem noção de consequência, porque ele acha que pode fazer tudo, que nada vai acontecer de ruim com ele, que ele pode beber, que ele pode ficar jogando videogame até altas horas, vai conseguir ir para a escola depois. Muito bem, chega atrasado para fazer campeonato virtual, que eu posso ser paciente com meus familiares, né? Várias coisas assim. A imaturidade, a adolescência e juventude não são a mesma coisa. A adolescência é um estado determinado por países. No Brasil, o adolescente de 12 a 18 anos. A juventude é o estado de imaturidade do ser. É o momento que a pessoa não criou noção de responsabilidade e consequências. Então eu posso ter um adolescente amadurecido, adulto, ou eu posso ter um adolescente, um adulto jovem. Enquanto a pessoa não percebe que o meu comportamento vai trazer aquela consequência, não tem essa noção, a pessoa não consegue raciocinar muito. Por que a maconha é muito usada pelos jovens hoje? Quer mostrar? Tem aí? Bom, né? Maconha. Maconha natural não faz mal. Tchau. Maconha natural não faz mal. Essa é a frase, né? Começa a usar. Por mais que você fale que a maconha é a única substância que vai gerar esquizofrenia, que vai ter perda de memória e concentração, que vai danificar o cérebro mais do que a cocaína, porque isso é fato, a maconha não é a mesma droga leve, você pode comprovar por A mais B. Só que ele não vai estar nem aí, porque vai acontecer com os outros, não comigo. A AIDS voltou. Por quê? O outro vai ficar doente, não eu. Quanto mais o adolescente faz o que quer, na hora que quer, quando quer, do jeito que quer, mais maduro vai ser. Nós temos adultos de 30 anos que não conseguem trabalhar pela essa maturidade. Chega na empresa, não sabe trabalhar em equipe, acha que sabe mais do que todo mundo e tem que ser promovido a vice-presidente rapidinho. Não é? E aí você pergunta para essa pessoa: você se sente adulto? Ah, chegou, né? Eu estou enrolando, viu? Até o Beto falar, já deu. Oh, beleza. Pessoal, obrigado por ter escutado essa palestra assim, certo? Pessoal, os pais e parentes, depois da palestra, eles vão receber uma pequena lembrancinha da USE, ok? Então vamos aguardar o encerramento da palestra, o precinho deles. É isso, Beto? Vamos lá, pessoal. Dando continuidade à nossa programação,
Agora vamos à parte da palestra, né? Ana Maria Bossi, Marilei Monteiro e Tânia Aquaviva. Elas vão conversar conosco agora. Não vai todo mundo embora, não. Vamos sentar no fundo. Boa noite a todos. Meu nome é Regina, faço parte da Abraço, sou psicóloga de Abraço, e eu vou dar início à atividade vindo um texto do Evangelho. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E vieram a casa, e concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar alimento. E quando isso ouviram os seus, saíram para prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam ali fora. E ele respondeu, dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha mãe e minha irmã. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro, de onde é imperioso tirar essa consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Admira-se, com razão, de ver Jesus mostrar nessa circunstância tanta indiferença para com os seus e de qualquer sorte renegar a mãe. Pelo que ele respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra para eles a conduta de Jesus, e seus ensinamentos não os haviam tocado, pois nenhum deles se fez seu discípulo. Parece mesmo que eles participavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. De resto, é certo que o recebiam mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentava em família. E São João diz positivamente que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém contestaria sua ternura para com o filho, mas é necessário ouvir também que ela não parece ter feito uma ideia justa de sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinos, nem que desse testemunho dele, como fez João Batista. A solicitude maternal era o seu sentimento dominante. No tocante a Jesus, supor que houvesse renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter, pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse, honra a teu pai e tua mãe. É, pois, necessário procurar outro sentimento para suas palavras, quase sempre veladas pela forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar. Serviu-se, portanto, da que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Boa noite a todos, meu nome é Tânia Aquaviva e eu vou ler uma prece, eu vou pedir para que vocês fechem os seus olhos e abram os seus corações.
vamos nos reportar à nossa família divina, a Deus Pai, a Mãe, nossa Mãe Maria, e a Jesus, nosso irmão. E vamos nos reportar também a nossa família biológica, a nossa família que está no lar. Essa prece foi feita por André Luiz. A minha família, Senhor, é um pequeno jardim plantado entre as atribulações do mundo, em que colho diariamente as flores da alegria e das bênçãos do refazimento. Quando juntos a vida corre harmoniosa e serena, como se fôssemos um pequeno mundo à parte, com laços inquebrantáveis da simpatia, do carinho e da compreensão mútua. No entanto, se que tudo se transforma, se altera, se dilui e se recompõe, nem sempre é da forma com que desejamos. Aqueles que eu amo, Senhor, hoje são amparados pelo meu coração, pelos laços de sublime afeto. Amanhã poderão se encontrar em experiências das quais não será permitido que eu faça parte. Enfrentarão, talvez, tempestades e angústias que não poderiam aplacar, por mais que queiram. Encontrarão desenganos nos meus cuidados e serão incapazes de aquele carinho que tinha afastar os enganos. E conhecerão, quem sabe, pessoas que levarão para longe de mim, deixando no mínimo um vazio e lembranças apenas de um tempo feliz e melhor. Hoje, quando eu olho para minha família em embalo de afagos e carícias, não devo mais esquecer que eles, assim como eu, te pertencem, para que tu, divino condutor, os guie pelos caminhos que melhor lhes auxiliem a evolução. Caminhos esses que nem sempre serão os meus caminhos. Então eu rogo, Senhor, que eu jamais deixe de notar junto a mim que outros irmãos de jornadas estão presentes. Nem sempre esses irmãos estão apinhados pela mesma sorte. Eles estão avagados, providos do pão de ternura e do bálsamo do amor e da compreensão. Abra meus olhos, então, Pai, para que a vida em torno, a fim de que eu assinale a presença de tantas outras almas merecedoras de todo o meu carinho e de atenção, do modo que dispenso carinho e atenção aos meus familiares, para que um dia, ao chegar o momento de entregar os meus amados à vida, eu não sucumba infeliz e nem vazio, entre remorso, saudade e solidão. Que assim seja. É uma prece bastante emocionante, né? Que faz com que a gente reflita sobre a família que a gente tem hoje, que é a família biológica, mas que a gente reflita também por tantas outras almas que passam por nós e nós não vemos e nós não percebemos, que faz parte da nossa família espiritual. Se nos reportarmos à família divina, então teremos Deus como grande Pai, Maria como uma grande Mãe e Jesus como autoridade máxima, nosso irmão. E entre eles estão tantos outros irmãos. Era disso que falava o Evangelho. Eu vou pedir licença para vocês para falar então da minha família, da família Brap, né, que está meio desfocada, mas eu queria falar para vocês mais ou menos quem somos, né? Então, quem somos? Nós somos uma associação, Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas. Nós somos uma associação beneficente, uma associação que não visa lucro e uma associação cultural, porque o nosso foco é o conhecimento do ser humano, o conhecimento desse ser humano como um espírito numa força maior que nos conduz e que também estamos no mundo material. E esse mundo material ele gera uma série de ansiedades, uma série de problemas ao longo do tempo. E constitui exatamente isso, esse nosso entendimento. Nós entendemos ele no momento atual, nesse momento que nós sabemos que passamos por algumas condições, e entender que existe em todos nós, na vida de todos nós, uma coisa que nós podemos chamar de fenômeno religioso. Exatamente isso que nós fazemos. Então, enquanto psicólogos espíritas, nós consideramos esse fato religioso. A nossa missão é uma visão A nossa missão é uma visão espiritual, então, e habilitar esse ser humano para escolhas. Nós sabemos
que nós somos seres espirituais, como colocamos, e nós nascemos simples e ignorantes, todos iguais. E ao longo da vida, ao longo das nossas experiências, nós vamos obtendo esse conhecimento através da nossa vivência. E essa vivência impõe escolhas. Esse livre-arbítrio, essas escolhas que nós podemos chamar de livre-arbítrio, não é nos dado assim de uma maneira tão simples. Foi uma coisa que conquistamos ao longo de nossa existência. E assim como uma criança, ela não recebe uma chave de carro, né? Como uma criança não recebe R$10 para ir até a sorveteira, assim também somos nós. Então esse livre-arbítrio, ele é conquistado e ele é paulatino. Então nós vamos ao longo da vida adquirindo essa nossa capacidade e vamos tendo controle melhor, né? Desde o nosso nascimento, desde o controle da nossa encarnação e outros tantos. Existem momentos mais difíceis, onde essas escolhas envolvem mais pessoas. Existem momentos onde essas escolhas elas são mais ou menos como se a gente andasse por uma estrada e ela bifurcasse de uma tal maneira que poderia nos levar a um outro caminho. Então nós temos os nossos anjos, nós temos os nossos amigos espirituais, a nossa família que se foi e uma legião de pessoas, uma legião de espíritos que nos conduz nessa ajuda espiritual, para que nós nos coloquemos no caminho reto, naquilo que nós nos propusermos a fazer. Tem um livro chamado Plano B, que é bastante interessante, que é do Richard Simonetti, que fala exatamente sobre isso. Mas nós estamos aqui para isso também. Às vezes essa angústia, né, da escolha, porque a escolha significa o seguinte: você está sempre ganhando alguma coisa e perdendo outra. Né? Você vai estar sempre preferindo alguma coisa e preterindo outra. E isso nos gera condom. É uma coisa maior, nos gera angústia. E a Brahma está aqui exatamente para isso, para cuidar dessas escolhas, não escolher por ninguém, mas suportar, fazer com que seja suportável e isso fique um pouco mais fácil. Tá? A nossa visão então, é uma visão espiritual. Isso significa que nós conseguimos entender aquele indivíduo como ser humano, naquele momento dele, e a nossa reflexão é sempre em cima da doutrina espírita. Mas nós atendemos pessoas de diversas religiões. Nosso atendimento é social e esses são nossos valores. Todo ser humano é um espírito em evolução. Todas as pessoas são iguais, com direitos iguais. Todos têm direito ao equilíbrio. Quando a gente fala que nessa vida para ser feliz, para amar, para compreender, para ter paz, na verdade a gente está falando de uma palavrinha só, equilíbrio. Não dá para ter nada dessas coisas se nós não conseguirmos um meio de equilíbrio. E é exatamente isso que nós viemos ajudar. E a dimensão espiritual estimula a fraternidade e a solidariedade, diminuindo a competição entre homens. Nós sabemos que nós, animais racionais, nós seres humanos, nós temos a inteligência espiritual, a inteligência intelectual e temos a inteligência emocional, que é o que a inteligência espiritual, que é o que nos difere. E nós sabemos que no momento que nós crescemos espiritualmente, tudo fica mais fácil. E diminui essa competição entre os homens, que chega a ser uma coisa animalista. Nosso atendimento, como eu coloquei, é social. Isso quer dizer que nós atendemos pessoas com baixa renda. Né? Então, nós temos um patamar de 3 salários mínimos. Né? São 3 salários mínimos, até 3 salários mínimos. Né? Nós atendemos individualmente e nós atendemos em centro espírita. Por quê? Porque nós acreditamos que nós temos, e temos relatos, né, de que nós temos um auxílio espiritual maior. A terapia é breve. O que quer dizer? São 12 sessões. E aí vocês me perguntam, 12 sessões a tempo? Tá, né? Mesmo porque nós temos ajuda, tanto a nível de encaminhamento, quanto a nível de terapia. E a gente sabe que a partir do momento que as pessoas se expõem nesse movimento interno que é a terapia, a gente sabe que
que as coisas começam a se resolver, né? E através da triagem, então, a gente faz esse controle a respeito do atendimento. Nessa triagem é colocada a queixa, então, durante 12 sessões, a gente vai estar lidando com aquela queixa. Nós sabemos também que durante essa triagem é colocado tanto conteúdo, e só o fato de estar colocando nas mãos de alguém um problema, muitas vezes aquilo já baixa a ansiedade e ele já consegue fazer as suas escolhas, já consegue andar sozinho. Isso nós temos como experiência, porque muitas vezes nós buscamos no nosso livro de atendimento, ligamos e as pessoas já se resolveram, né? Porque elas já conseguiram entender. Nós entendemos também que essa triagem é feita no centro espírita, então, indo vão também os seus amigos, né? E ela assiste palestra, ela toma passe, né? Então tudo isso vai ajudando. E o nosso projeto, ele chama Projeto Despertar da Consciência. É uma consciência individual, então é um projeto que visa justamente ele entender-se como ser humano, como dono de seu destino, adquirir uma certa autonomia emocional, adquirir uma certa segurança e também despertar da consciência social, porque ele acaba sabendo, né, através disso, que ele está também lidando com uma série de fatores sociais. Nós, profissionais da ABRAP, somos psicólogos formados, somos espíritas atuantes, não necessariamente trabalhadores ou vinculados a alguma casa. Temos o curso de terapia breve, 4 horas semanais de terapia e o registro no CRP. É bastante interessante colocar que nós trabalhamos com ética e com moral e conseguimos esse registro no Conselho Regional de Psicologia e nós trabalhamos então de acordo com isso. Isso quer dizer que, apesar de sermos espíritas, nós não damos passe, não atendemos mediunizados, nós não fazemos consultas mediúnicas, nós não fazemos uso de nenhuma terapia que seja alternativa, não medicamos, não fazemos previsões. Só terapeutas, cujo enfoque nosso seria espiritual, tá? Parece engraçado, né? Mas nós temos esse tipo de procura, né? Esse tipo de confusão. Nossa história, brevemente, então assim, nasceu Dercy Gazini, ela escreveu um livro chamado O Espírito em Terapia, e já existe desde 1994 em São Paulo, né? Então nós estamos nos espalhando pelo Brasil. Então já tem no Rio de Janeiro, já tem em Manaus, e agora aqui em Sorocaba nós estamos caminhando, e eu, na minha humildade, vou pedir para vocês que nós precisamos muito, e assim como família, acho que a gente está experimentando agora a síndrome do ninho vazio. Não é? Então, nós precisamos da vossa, da solidariedade de vocês, da paciência de vocês. A nossa triagem foi interrompida, nós estamos atendendo somente aqueles que já estavam triados e estamos dando conta, graças a Deus. Precisamos muito da vibração de vocês. E vamos precisar da divulgação também. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso tema. Lá no Evangelho, na abordagem da psicologia espírita. Então aí tem uma pequena brincadeira, né? um pequeno quadrinho, isso, falando de Jesus, né? Então Jesus diz, a moça dizia, né? Jesus, mas eu não posso deixar entrar porque meu coração está em bagunça. E ele diz, simplesmente com aquela roupinha, sim, eu sei, é por isso que estou aqui. E é exatamente isso, né? Infelizmente, nós só pedimos Jesus, né? A presença de Jesus, só recorremos a este irmão normalmente quando nós estamos assim, com o coração bagunçado. E aqui embaixo, um pequeno trecho da Bíblia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cearei com ele e ele comigo significa essa total integração que podemos ter. E eu vou pedir licença para falar para vocês sobre Jung, né? E Jung foi um médium fabuloso. Então, quando a gente fala hoje que a psicologia espírita, né, que a ABRAP existe desde 1994, a gente sabe, enquanto espírita, que até que alguma coisa aconteça,
Essa coisa já se vem desenhando há muito tempo, né? Então, a gente podia citar outras pessoas, a gente resolveu citar Jung, porque Jung já falava de alma, Jung já falava de sonhos, Jung tinha visões, fazia projeções, e existe uma série de relatos dele e uma série também de coisas que não foram publicadas, porque não era para a época, né? Então, Jung ele fala que a gente pode conhecer todas as teorias, mas para falar com uma alma, que a gente fale de uma alma para outra alma. Ele fala também que o encontro de duas personalidades assemelha-se ao contato de duas substâncias químicas. E se houver, então, alguma reação, ambos sofrem uma transformação. É exatamente o que acontece conosco. Cada vez que alguma pessoa cruza a nossa vida, ela cruza por alguma coisa que muitas vezes nós desconhecemos, né? Leva um tempo a gente entender o que Deus está falando com aquela pessoa na nossa vida. Mas se sabe que nós sofremos uma transformação e essa transformação atravessa os tempos e as encarnações. Assim é o encontro de espíritos na experiência da família. Tá? Então, assim, continuando ainda em Jung, a gente sabe que Jung falava sobre os rituais das culturas humanas. São vários rituais. Rituais de passagem, rituais de nascimento, rituais religiosos, rituais de diversos modos. E outros rituais que a gente está tratando aqui, seria o ritual ou do casamento, ou nós sabemos que a partir do momento que a gente adquire uma certa maturidade, que eu digo, nessa vivência mesmo, nessa vida, a gente tende a buscar outros horizontes. Aquela coisa do passarinho que sai do ninho, né? É isso que acontece conosco. Ou para morar sozinho, ou talvez para casar, ou talvez para ter algum relacionamento, não importa. E assim que as famílias se formam. Este é também um ritual. Podemos dizer, então, que os rituais, que são ritos simbólicos, auxiliam o indivíduo a fazer toda aquela mudança que ele precisa fazer para o seu crescimento. A partir dessa migração, podemos dizer que os rituais das famílias são atitudes ou são atividades sociais e repetitivas. Aí a gente fala, olha, na casa espírita não tem ritual. Tudo tem ritual. Ela não tem um ritual no sentido de ter que ter uma mesa de determinado momento. Nós sabemos que vários centros aqui, mesmo coligados à luz, eles funcionam de maneiras independentes, né? Então, assim, não tem um ritual no sentido de ter uma determinada música, de ter senso, de ter vela, não. Mas se nós formos entender esses rituais como rituais, que são repetições de atos e que sempre acontecem da mesma maneira, sim, porque cada casa vai responder da mesma maneira. Então você vai entrar, vai ganhar um passe de limpeza, depois você vai para atendimento fraterno, vai assistir a palestra, isso é um ritual. Tudo o que fazemos tem rituais, tá? E esses rituais o transformam, e eles transmitem valores duradouros e atitudes e objetivos da família. Os principais rituais que a gente tem, né, são os rituais de libertação. Então, como isso funciona na família? Os rituais de luto, né? Os rituais que envolvem algumas questões legais, como divórcio, os rituais de enterro. E é curioso como algumas famílias só se encontram nesses rituais. Rituais de transformação, que são os rituais de passagem de fases, e os rituais de celebração. Então, são Natal, aniversário, né? Então, como as famílias só se renovam, só renovam o seu carinho através desses rituais. E o valor desse ritual, ele está implícito em uma série de coisas. Um deles é que eles são privados para cada grupo. Então, nós sabemos que cada grupo familiar funciona de uma determinada maneira. E ele tem contextos diversificados para cada uma dessas pessoas. E aí eu paro para pensar como estamos hoje. Né? A maioria dos pais tem agendas lotadas. Né? A família vem sofrendo algumas críticas. E eu queria recordar uma coisa. Um tempo atrás, circulou, acho que na internet, não lembro onde vi, uma capa de uma revista espírita de 1800 alguma coisa, que perguntava assim:
mulher tem alma? Hoje nos parece um absurdo isso, né? Alguém já viu isso? Eu vou procurar isso, mas 1800 alguma coisa, e perguntando exatamente isso. Hoje nos parece um absurdo pensar que a mulher não tem alma, mas a mulher, ela vem sofrendo ainda uma série de críticas, e o homem também. O homem, ele tem que trabalhar mais um tempo, né, para poder sustentar a casa. Nós sabemos que a situação está difícil, muitas vezes ele vive em viagem, ou ele vive dentro da casa, mas ele tem que fazer outros afazeres. A mulher tem sido criticada por sair para trabalhar e deixar suas crianças com outras pessoas. Mas é uma mudança natural, uma mudança que existe já há bastante tempo. E apesar das críticas, essas mulheres que saíram primeiro para trabalhar, elas já são até bisavós, e a gente continua ouvindo o mesmo tipo de crítica, né? Isso faz com que todos esses rituais que são pequenos, como o almoço em família, o jantar, o almoço de domingo, o ler, o dar banho, uma série de rituais pequenininhos que eram completados, que existiam de uma determinada maneira, eles sejam de alguma maneira alterados. O que dizemos é assim: toda mudança é necessária, e se ocorre, ela exige uma adaptação e exige paciência. Nós ouvimos várias críticas também a respeito da educação que é dada aos filhos, né? Então, a gente escuta ainda alguns absurdos, tipo, no meu tempo eu apanhava, bastava que eu olhasse para que entendesse. Seria um retrocesso voltar a isto, né? Então, se as famílias caminharam para a conversa, para o diálogo, não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado uma mulher sair para trabalhar, não tem nada de errado a jornada de trabalho ser um pouco mais extensa, porque nós estamos falando de qualidade de tempo, não de qualidade de tempo. Então, se nós conseguirmos levar isso numa questão um pouco mais extensa, um pouco mais intensa, não há nenhum problema. A importância dos resultados, né, desses rituais seria a transmissão de identidade, a socialização, o estabilizador emocional. Então, nós sabemos que todos nós nos sentimos mais amparados se nós temos esses rituais um pouco mais combinados. E traduzir uma dinâmica familiar. Eu vou passar rapidamente. As iniciativas que se propõem retomar e revalorizar a família, elas são bem-vindas. Então, assim, quando ouvimos alguma coisa que acontece, por exemplo, um vizinho, alguma coisa assim, a nossa tendência é sempre criticar, né? E por que nós não podemos ir até o vizinho, ou antes fazer uma oração, e até o vizinho em algum momento perguntar se ele precisa de ajuda? Quando nós entramos na casa de alguma mulher, que nós sabemos que é caprichosa, e essa casa está de perna para o ar, nós saímos criticando. Por que nós não fazemos a reflexão de que alguma coisa pode estar acontecendo de errado? Então, nós estamos sempre jogando para o outro essa decisão de mudança, quando a decisão está em nós. E, no mínimo, então, fazer uma prece naquilo que nós não conseguimos alcançar. A família paciente. Então, assim, a paciente nós atendemos individualmente, mas nós sabemos que atrás desse paciente existe uma família inteira. E ele chega através desse paciente, ou ele chega através da problemática. Pinchon, ele falava do bode expiatório. Então ele falava assim, que cada um de nós temos uma identidade de família, seja lá qual for, o número de famílias, de elementos familiares. E ele falava que esse bode expiatório, ele é um indivíduo que difere dos demais. É um indivíduo que é depositário, muitas vezes, de todos os problemas. Ele é depositário, muitas vezes, de algumas ansiedades. Então, eu não fui modelo, minha filha é linda, minha filha vai ser modelo. Eu não fui médico, mas o meu filho, agora ele pode estudar, ele será médico. E este membro é um membro que chega ao tal ponto que ele acaba sendo, muitas vezes, colocado em sacrifício. Então, ele se oferece em sacrifício para que aquela família que funciona de maneira doente, ela possa manter, então, aquele status. Eu ouvi outro dia de uma paciente dizendo que, muito cansada de ser o bode expiatório, ela ligou
para a irmã e colocou tudo um monte de questão de anos e anos, e ela ouviu a seguinte resposta: por que você não nos deixa ser felizes? Então, as famílias funcionam da maneira doente, muitas vezes, e não querem que aquele membro ele se rebele, não quer que aquele membro melhore, porque ele está, na verdade, mostrando e colocando para todos que aquilo está funcionando de maneira errada. Ele adquire toda a responsabilidade, então, de um membro. E esse é o membro mais forte. E este é o membro que vai parar no nosso consultório, que vai parar no atendimento da BRAP. Nós vivemos como se nós andássemos num espelho enorme e fôssemos recebendo enormes carimbos, né? E nós carimbamos as pessoas também. Nós colocamos fotos, colocamos apelidos, e nós nunca pensamos se aquela pessoa é de fato do jeito que é. Fazemos isso por defesa pura, porque nós se a gente consegue ter uma leitura imediata da pessoa, a pessoa não nos surpreende. O triste disso é que a pessoa não nos surpreende também positivamente. Então, se formos, por exemplo, num churrasco de família no domingo, aquele churrasco é sempre regado de alguma coisa. Então, nós falamos que veio um exemplo: uma sogra chata, então nós já estamos pulando, um cunhado bêbado, né? Uma cunhada falsa, e vamos rotulando. A gente às vezes não chama nem um membro da família pelo nome, a gente chama e coloca um apelido, né? E às vezes não é a família do marido, a família não é a nossa família, nós estamos falando lá. Então, se aquele cunhado bebe, por que não sentar ao lado do cunhado antes que ele continue bebendo? Pergunte alguma coisa, libere ele desse fato de ser como é, né? Se a sogra é chata, vamos procurar um outro assunto, não é? Está sempre em nós. E buscando a terapia, ele busca autonomia e escolhas, como a gente colocou. Multiplica as atitudes, consegue ter mudanças positivas na sua vida e traz, então, os outros membros da família. É muito comum que esse membro, ele ainda em consultório, ele esqueça o telefone ligado e ligue a esposa, ou ligue o marido, meio que falando assim: olha, eu estou aqui, olha, não me denuncie. E muitas vezes esse membro está falando: cuida de mim também, por favor, me leva junto, né? E eles vêm parar no livro de triagem, tá? Isso é muito legal, porque sabemos que nós multiplicamos, então, através daquele indivíduo que atendemos, nós multiplicamos a nossa terapia. Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Gente, esse livro aqui eu estou comendo. E graças a Deus, conhecimento não engorda, tá? Então, esse livro, se vocês puderem adquirir, não é meu, não tenho nenhuma participação nos lucros, mas ele fala de evangelho de uma maneira muito clara. Oi? Ah, perdão. Luz imperecível, olha, sugestivo, né? Então, é de um grupo de estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, é um grupo mineiro, né? E tem coisas muito bonitas, mas eu estourei no meu tempo. Então, eu vou ler só um trecho que eu achei muito interessante, que fala de Maria, gente, que fala de Emmanuel falando da questão da mãe, da grande mãe, porque fala quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? Então, no trecho de Emmanuel, ele fala que a mãe, nós procuramos a grande mãe quando nós estamos órfãos de ânimo e de alegria. E é aí que a gente procura a grande mãe. E ele segue falando do grande pai, que a gente procura quando nos falta a coluna, né? Quando nos falta alguma sustentação. Jesus, ele viveu falando, ele viveu, a arma dele era a fala e era o amor, né? E quando ele pergunta quem é o pai, quem são meus irmãos, ele está levando a reflexão e nos convida a olharmos com um olhar mais carinhoso para todos. Conseguimos já entender que nossos irmãos é aquele amigo legal, nossos irmãos é o vizinho que é bacana, aquele senhor que está na rua precisando de mim, mas a gente não consegue ainda entender que é também irmão aquele que comete atrocidades e aquele que muitas vezes nos magoa. Mas para falar sobre família, eu vou simplesmente somente colocar a última frase e chamar a Ana Maria.
A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito, reencarnado na terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com a segurança e clareza. É de André Luiz, o domínio da mediunidade. Obrigada a todos. Vocês, Ana Maria. Ela veio. Olá, boa noite. Hoje vocês estão tendo uma palestra um pouquinho diferente dos outros dias, né? Nós estamos aqui divididas, né, em 3 partes, em 3 mulheres, 4 mulheres falando, então nós estamos aí um pouquinho diferente das outras semanas. Então, assim, nós vamos estar dando continuidade e falando. Deixa eu pegar meu óculos, acho que fica. Que família é a sua? Que família que é a nossa? Antigamente, nós tínhamos, né, famílias muito numerosas, né? Lá no tempo dos nossos avós, bisavós. Eu procurei uma foto de internet, né, que está disponível, e aí uma família assim, bem rechonchuda, né, bem grande, certo? Que é diferente das nossas famílias atuais. Se nós pegarmos a... Deixa eu pôr tudo aqui, fica mais fácil. Se a gente pegar a história da família, as famílias antigamente eram o quê? Patriarcais, os pais que mandavam, né? Na perda do pai era a mãe, certo? Mas sempre, primordialmente, era o homem que comandava a família. As famílias passavam de herança, a herança passava de família para família, né? De geração para geração, e sempre para a família de sangue, né? Que era consanguínea. Se tivesse algum filho, alguma situação que eles naquela época chamavam de filho bastardo, essa pessoa não tinha direito nenhum, né? E o modelo de família era nuclear, ou seja, só uma pessoa que mandava, certo? Nós temos aqui o exemplo dos Flintstones, né? Que a gente, acho que a maioria aqui assiste o desenho dos Flintstones, passa até hoje. Nós temos lá o Fred, a Vilma, a Pedrita, Barney, a Betty, o Bambam. Não sei se vocês sabem, se vocês assistiram um episódio, o Bambam foi adotado. O Bambam não é filho consanguíneo, não é filho biológico do Barney e da Betty. É a primeiro desenho, primeira animação que teve uma criança adotada, certo? Porque geralmente a família era só consanguínea. Se nós pegarmos as famílias dos anos 70, 80, começou a haver o quê? O período de desquite. As famílias lá atrás não se separavam de jeito nenhum, né? As famílias antigas podiam às vezes até viver em muitos conflitos, muitos atritos, mas não se separavam. Por quê? Porque era uma vergonha total. Na década de 70 começou a surgir o desquite. A mulher conseguiu ter o direito a se separar, tá? Só que ela recebeu um rótulo, né? Ela era chamada de desquitada e ela era mal vista, né? Ela havia um preconceito muito grande em cima da mulher, ela tentando buscar os direitos dela, mas havia um preconceito. Na década de 80 começou a surgir as mães solteiras, né? A produção independente, porque lá atrás havia também mulheres que eram solteiras, tal, que tinham seus filhos, mas antigamente era tudo camuflado, tudo meio que escondido, né? Alguém dava um jeitinho, a família dava um jeitinho,
para ir lá e fazer que era filha da avó, etc, etc. E aí começou a surgir a influência da mídia, né, dos meios de comunicação, principalmente da televisão, certo? Que começou a fazer com que as pessoas, aí começou a surgir a pílula, enfim, todo aquele processo. E também começou a vir algo que antes não tinha. As pessoas começaram a querer morar sozinha, certo? Deixa eu fazer uma pergunta, as garfinhas estão trabalhando? Não? Começou nessa época, na década de 70, 80, as pessoas começaram a querer morar sozinha, né? Criar a sua própria individualidade. Na década de 90 surgiu esse famoso desenho que é até hoje, né, faz sucesso, um grande sucesso, já praticamente aí quase 30 anos, certo? Os Simpsons, né, que foi uma outra grande revolução. Por quê? Porque saiu daquele pai que coordenava tudo, que sabia tudo, porque esse pai aí, o Simpson, ele é atrapalhado toda a vida, né? Ele é confuso, né? Ele não consegue coordenar as coisas, certo? A mãe também é outra, toda atrapalhada. E quem é a pessoa mais equilibrada é a menininha. A menininha começou a ter esse papel de equilíbrio da família, certo? Que não era assim. Afinal, que família é a sua? Que família que é a nossa? Certo? Atualmente, as várias famílias são constituídas por um ou, né, dois cônjuges vindo de outros casamentos, né? Durante muitos anos nós tínhamos os casamentos tradicionais. Hoje, dos anos 90, 80 para cá, nós estamos tendo que muitas famílias, certo, que estão vindo de recasamentos, certo? Tá? Trazendo ou não filhos das antigas uniões, certo? E constituindo novos filhos. Muitos casais que estão casando trazem seus filhos, né? Às vezes dos dois lados, e aí tem um novo filho, certo? Aí fica, essas famílias começam a agregar famílias extensas, certo? Em relações anteriores e tornam-se famílias numerosas, tá? Numerosas por quê? Porque elas começam a ter, certo, vários avós. Essa mesma criança tem avô de um lado, avô do outro. Não tem somente o avô paterno ou o avô paterno. Às vezes tem dois avós paternos, duas avós maternas. Os tios, então, são vários. Primos, mais ainda. Vai cada vez crescendo mais. As relações ganham uma enorme variedade e aparecem também muitas dificuldades, né, nas relações das diferenças. Por quê? Porque assim, se antes era um homem e uma mulher que se uniam, que já traziam as suas diferenças, né, das suas famílias, certo? Culturais, econômicas, crenças, etc. Agora, os casais estão recasando outra vez. Imagine a multiplicação de diferenças que estão acontecendo, né? Diferenças do quê? Educação, criação, valores, ideias, tá? Culturas familiares, né? Certo? Visões de mundo, tudo isso gerando conflitos, dificuldades de relação. Aí nós temos, dos anos 90 aqui para o nosso século, já 21, né? Nós estamos em 2013, recasamentos, né? Ou seja, tem casais que se separam, ficam um tempo separados, às vezes ficam sozinhos, tá? E voltam outra vez com o antigo marido ou com a antiga esposa. Tem casais que se separam, certo? Acabam casando com outro, depois passam um tempo, volta outra vez com o primeiro marido, com a primeira esposa. Isso está sendo muito comum. Tá? Então, por isso que nós estamos chamando de recasamentos. Tá? Famílias numerosas. Antigamente tinha-se muitos filhos, hoje as famílias têm 1, 2, 3 no máximo.
A ausência do núcleo familiar. Tá ok? Por quê? Porque até o que a própria Tânia já comentou. A mulher saiu para o trabalho, o marido também trabalha, o pai trabalha, etc. Então aquele núcleo, se encontrar todo dia, na hora do almoço, da janta, etc. Esse núcleo está se findando. Né? Muitas vezes é uma auxiliar, uma pessoa que está na casa trabalhando, que participa desses cuidados. Mudanças de valores. Nesses últimos 10, 15, 20 anos, mudou-se totalmente os valores que nós tínhamos com relação a anos anteriores. E o modelo polinuclear, ou seja, né, várias famílias, vários casamentos. As famílias formadas através de avanço tecnológico também tem essa família, né? Certo? Ou seja, fecundação artificial, os dois ou nenhum dos dois pais doam o material para fertilização. Tem aquela fecundação que um deles doa o material, mas também tem aquela fecundação, aquela fertilização que não é nem o marido, nem a esposa, é pego, né, o óvulo de uma pessoa desconhecida, né? Certo? E aí é feita uma inseminação. Então é outro tipo de família que não existia. Certo? Famílias constituídas por um ou mais filhos adotivos. Isso também está acontecendo cada vez mais. Tem famílias, tem pais que às vezes têm seus filhos, ou às vezes não têm filhos por vários motivos, certo? Que estão adotando. Né? Antigamente, nossa, havia um preconceito enorme, né? Muita preocupação, e não havia adoções como estão ocorrendo hoje. Filhos que têm conhecimento ou não dessa procedência. Existe ainda muitas famílias que adotam, mas não contam para as crianças, para os filhos, que ele está sendo adotado. E isso vai gerar muitos conflitos, muitas dificuldades. Porque mais dia, menos dia, essa criança poderá saber por outros, né, sobre essa adoção. Então, é uma situação muito delicada. E se nós pensarmos no sentido do espírito, eu vou estar falando um pouquinho mais também no próximo slide, mas assim, o espírito, tá, sabe, o íntimo dele sabe que ele é uma criança adotada. Ele sabe que ele não é daquele casal biológico. Tá? Tipos de famílias. Nós temos aí a família matrimonial, o casamento tradicional, né? O civil tradicional entre homem e mulher, casados civilmente, no civil. Temos ainda o concubinato. Todo mundo sabe o que é concubinato? Tá? Aquela que a pessoa tem um casamento, mas ela tem uma palavra estranha essa. Ele tem uma concubina, tem uma outra mulher fora do casamento, certo? Ainda isso existe muito, né? A união estável, né? A lei já faz X anos aí, já vários anos, que regulamentou o casamento de duas pessoas que já estão vivendo há muitos anos juntas, com filhos ou sem filhos naturais, certo? Mas tem uma união estável, então isso legalmente é reconhecido como casamento, como família, certo? Não precisa ser casado no civil, tá? Existe uma documentação, a lei regulamentou. Tem as famílias anaparental, ou seja, a família tipo do Pato Donald, sabe? Todo mundo lembra lá do Pato Donald? Ele é o tio, né? E ele tem os sobrinhos, certo? Ou seja, ninguém sabe, né? Se a gente pegar a história lá da Disney, pelo menos eu nunca assisti nenhum filme, eu não sei, já pesquisei até na internet, mas não menciona nada. Da onde vieram aqueles sobrinhos? Certo? Simplesmente tem o Donald, que é o tio, e os 3 sobrinhos. Não tem a procedência daqueles sobrinhos, né?
Então a família anaparental ou seja, às vezes o pai ou a mãe, né, ou o casal falece e alguém da família, tá, mais próximo, oficialmente pela justiça assume, certo, aquela responsabilidade daquelas crianças, daqueles adolescentes, daquelas pessoas menor de idade, certo? Então chama-se família anaparental. Aí existe a família pluriparental, a família mosaica, ou seja, essa família que nós temos, que eu falei agora minutos atrás, né, que é essa família que tem vários casamentos, recasamentos, crianças do primeiro casamento, filhos do segundo, filhos daquele casamento do casal, né, da união daquele casal. Isso é chamado de família pluriparental ou então família mosaica. Temos também a família de união homoafetiva, certo? Que também é muito hoje nós temos muito contato, né? Que são dos casais ou homens, ou duas mulheres ou dois homens que são casados, que vivem juntos e forma-se uma família, também reconhecido oficialmente. A família paralela, né? Também esse nome é usado, é oficial isso, aquela família que a pessoa tem uma família e tem uma segunda família, né? Tipo da novela que está passando aí na Globo aí às 9 horas da noite, certo? E a família unipessoal, apenas uma pessoa, tá? Quando eu fui pesquisar isso, eu fiquei assustado, eu achei estranho, eu falei assim, nossa, unipessoal, uma pessoa só, então isso é considerado família? Legalmente é reconhecido como família, certo? Juridicamente isso, por quê? Porque tem muitas pessoas que estão saindo das suas casas, etc., e vivendo sozinho de uma maneira oficial. Então isso é considerado pela justiça como uma família. E as famílias, né, de pais e mães solteiras, né, que são aqueles pais, certo, e mães que querem ter filhos, mas não casam. Então eles adotam ou têm uma produção independente, também são famílias. E a visão espírita? Como que a visão espírita vê todo esse processo nosso que nós estamos falando, né? Eu acho que mais do que nunca nós como espíritas, tendo um pouco mais, um pouco menos de contato, de estudos, né? Às vezes a gente também fica talvez até meio confuso, né? Como que o espiritismo vê toda essa diversidade familiar, certo? Divaldo, no livro Constelações Familiares, ele fala o seguinte: a família espiritual é uma constelação de inteligências cujos membros estão na Terra e no plano espiritual. Então, a família não é somente aqui, a família é lá no plano espiritual também. São constelações, olha que palavra bonita, né? Agora que a gente começa a imaginar, eu pelo menos fico imaginando uma constelação, né? O que é uma constelação? A gente olhar para o universo, né? Para o espaço, quantas e quantas estrelas, milhões de estrelas. Então a família espiritual são esses milhões de espíritos, né, que fazem parte da família. Será que fazem parte da minha família? Da família de vocês? Há duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais, né? Laços corporais. Nós aqui, eu sou casada com fulano e tenho 2 filhos, tá? É uma família que nasceu, né, meus filhos nasceram biologicamente de mim. Então isso são famílias, laços corporais. Meu pai, minha mãe, laços corporais. Laços espirituais. As primeiras, duradouras, as famílias espirituais com laços espirituais são duradouras, tá? Se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações, das várias reencarnações da alma. E as segundas, dos laços corporais,
frágeis como a matéria, certo? Extingue-se com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Isso está no capítulo 14 do Evangelho, no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe. Ou seja, nós temos um planejamento reencarnatório, certo? Mas, de repente, eu vim para casar, para constituir uma família com fulano. Só que eu conheci Beltrano, gostei lá do rapaz, bonitão, charmoso, etc. E eu me embalo e caso com ele. E tenho uma relação, uma convivência com ele. Só que não estava no meu planejamento reencarnatório viver com aquela pessoa. E muitas vezes eu posso ter uma convivência conturbada, muito atrapalhada, às vezes com muita dor ou não, tá? Mas não estava naquele planejamento. Mas eu escolhi. Então é isso que o Evangelho fala, que essa relação, né? Que as segundas, frágeis como a matéria. Por quê? Porque se eu tenho uma relação, saio, conheço alguém, né? Num barzinho, numa noitada aí, certo? E tenho uma relação sexual e fico grávida, certo? É uma relação frágil, não havia consistência nenhuma, não havia amor, não havia companheirismo, tá? Essa relação estava no meu planejamento reencarnatório? Com certeza que não, tá? Não, só que eu tenho o direito de escolher, e eu escolhi ter uma relação aventuresca, né? E aí eu entrei nessa segunda situação, né? E aí, como que fica? Como que fica esse filho? Como que fica essa relação? Como que fica a reencarnação e o planejamento reencarnatório? Vocês já pensaram no planejamento reencarnatório de vocês? Vocês já pensaram na reencarnação de vocês? Quando nós vamos fazer uma viagem, um passeio, seja de um final de semana, seja de uma semana, de um mês, eu não tenho que preparar minha malinha ou uma malona. Se eu vou para um lugar que é praia, que é calor, o que eu vou colocar dentro da minha mala? Roupa de calor, bermuda, maiô, chinelo, óculos escuros, enfim. Se eu vou lá para Campos de Jordão, vou colocar roupa de frio, não vou levar roupa de calor, certo? Então eu me preparo a minha viagem, eu preparo a minha mala, né? Com a vestimenta, com todos os objetos que eu preciso para a minha viagem. O nosso planejamento reencarnatório, será que é assim? Com certeza, pessoal. O planejamento reencarnatório é muito estudado, é extremamente planejado, né? E leva-se muitas vezes até anos. Existe lá o Ministério do Planejamento Reencarnatório, lá no plano espiritual, certo? Por quê? Porque eles vão pegar toda a ficha da Ana, todo o currículo lá da Ana, todo o histórico da Ana, e ver, tá, quem que ela foi lá na última reencarnação, na penúltima, o que ela fez, o que ela não fez, etc. Para poder planejar tudo. Com que ano que eu vou nascer, quando, em que cidade, em que país, né? Por que nós nascemos aqui no Brasil? Por que nós escolhemos nascer no Brasil, um país quente, né? Um país de tantas mudanças, de tanta diversidade, né? Cultural, social, etc. Por que eu não escolhi nascer lá na Europa, na África? Tudo tem motivos. Por que eu decidi nascer, né? Por que foi planejado eu nascer com meu pai, com a minha mãe? A mesma coisa é vocês. Então, o planejamento nosso reencarnatório é muito amplo, é muito complexo, né? A compreensão da vida familiar é muito auxiliada pelas cogitações acerca da reencarnação. Remete-nos a uma vida de olhos
para o passado. Mediando sobre eles, vamos melhor entendendo por que estamos unidos a esta esposa e não a outra. Só o corpo procede do corpo e o espírito é independente do corpo. Isso está no capítulo 4 do Evangelho. Então, só o corpo procede, vem do corpo, mas o espírito é independente do corpo. O espírito é eterno, né? Ele é imortal. Desta forma, espiritualmente, podemos todos ser filhos e pais um dos outros, de acordo com a lei da reencarnação. O planejamento reencarnatório é um processo educativo que aprimora as vibrações do pensamento, se assenta nos moldes das leis que regem a reencarnação. É um dos instrumentos mais ricos da evolução, permitindo ao espírito, através de suas escolhas, adquirir novos valores. Olha que belo isso, que grandioso essa oportunidade, né, que Deus nos dá, para a gente poder, podendo crescer, ter uma evolução, permitindo ao espírito, através das escolhas, adquirir novos valores. E a única maneira de eu realmente poder estar aprendendo e me desenvolvendo é pelas várias reencarnações. As escolhas coerentes com o planejamento reencarnatório promovem mudanças de energias, redirecionando-as para o bem e sua evolução. As escolhas coerentes com o planejamento reencarnatório. Porque se eu fizer, através do meu livre-arbítrio, uma escolha errônea, que é contrária ao meu planejamento reencarnatório, Deus permite, é lógico, okay? Só que ela vai promover o quê? Mudanças na minha energia vital, certo? Nos meus relacionamentos, no meu redirecionamento para o bem. Eu posso seguir outros caminhos que não estavam, né, no planejamento. Em cada espírito está todo o registro de suas necessidades, conquistas e valores que irão dimensionar suas possibilidades de acertos e construções. No nosso espírito existe toda a bagagem para nós fazermos as nossas escolhas, está ali registrado, certo? Todas as possibilidades de acertos e construções. Na memória do espírito estão registrados os desajustes, os vícios e dificuldades que poderão surgir no decorrer da existência, comprometendo o próprio processo evolutivo, né? Dependendo dos registros que eu for fazendo novos, os desajustes que eu vou fazendo, que não estão de acordo com o meu planejamento reencarnatório, eu vou estar comprometendo o meu processo evolutivo. Por quê? Porque estava traçado de uma maneira e eu estou fazendo outras escolhas. E isso vai ficando gravado no meu perispírito, na minha memória perispiritual. As escolhas recorrentes geram referências energéticas que deixam marcas ou sinais expressivos no perispírito. Então, o nosso perispírito, certo? É a nossa memória. Ali está gravadinho tudo que nós fazemos, de bom e de ruim, né? Todas as nossas escolhas que ficaram a desejar, né? Aquele caminho que nós escolhemos que não era o melhor, ficou gravado, está gravado no meu perispírito, e isso é levado de reencarnação para reencarnação. As referências energéticas são construídas pelos sentimentos que o espírito mantém ao relacionar-se com seus semelhantes. Essas referências são expressões energéticas dos fatos vivenciados nos relacionamentos,
que podem alterar o progresso do espírito. Essas alterações são extremamente importantes, mas só poderão acontecer quando o ser compreender a vida do espírito e ter o entendimento da consequência dos seus atos durante essa reencarnação, realizada nessa reencarnação. A reencarnação amplia a capacidade de amar do espírito. Por isso que necessita do convívio com outros espíritos, fortalecendo os laços afetivos com o convite à superação das fragilidades, especialmente no campo da moral. Então, a reencarnação nos permite essa possibilidade de evolução, principalmente no campo moral, para a gente poder estar lapidando, melhorando, evoluindo os nossos conceitos morais. Todas as conquistas evolutivas têm suas causas no planejamento reencarnatório. A reencarnação conclama mudanças, né? Olha que beleza isso, gente. Se a gente parar e pensar, né? Será que eu estou todo dia no automático? Eu levanto, sabe? Levanto, acordo, nem me preocupo em fazer uma prece, um agradecimento pela noite que eu tive, certo? Pelo dia que eu vou ter pela frente. Pedir, solicitar a espiritualidade, amparo, ajuda, luz, para que eu faça as escolhas, as melhores escolhas, que eu consiga discernir, né, o que eu preciso para o meu bem. Né? Será que eu estou muito nesse automático? Porque assim, a reencarnação conclama mudanças. É uma oportunidade, é a grande oportunidade que nós temos para estar todo dia nos reciclando e melhorando. Tá? Indo para o caminho do bem. A reencarnação conclama mudanças energéticas no perispírito. Quais são as situações que têm força suficiente para promover essas mudanças? O trabalho com Jesus, os reencontros espirituais, a mediunidade, a família, tá? A profissão, o autoconhecimento, entre outros. O bom desempenho reencarnatório está na atuação do pensamento e do sentimento. Finalizando, pessoal, o planejamento reencarnatório não é um plano determinado, pronto, acabado e inflexível. Pode ser alterado diante de nossas escolhas que o Espírito faz. Diante das escolhas que o Espírito vai fazer. Né? Então, vamos pensar um pouquinho mais, né, nesse planejamento. Será que essa família, será que esses filhos, será que a construção da minha família que eu estou fazendo, né, como que está isso diante do planejamento reencarnatório? Como que está isso constituído dentro dessa minha reencarnação? Como que está a minha mudança? E, para finalizar, só voltando aqui só um segundo, né? Além da mediunidade, além do autoconhecimento, além dos estudos que eu posso fazer, do maior entendimento que possa ter da espiritualidade, existe uma grande lição, um grande aprendizado, uma grande orientação que Jesus nos deixou, que é o Evangelho, no lar, que a nossa amiga aqui, Mari, vai estar falando agora. Boa noite, eu sou Mari, também sou psicóloga, faço parte da GRAF. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre, mais especificamente, o Evangelho no lar e a família. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo.
Então, para a gente entender um pouquinho, lar muitas vezes nos remete a simplesmente a construir uma família, eu preciso de uma casa, eu preciso morar em algum lugar, então eu constitui um lar. E lar não é só isso, né? Lar vai para além, né? Lar quer dizer também que além de formar uma família, nós morarmos juntos e morarmos em um determinado lugar, nós damos um significado para isso. Nós atribuímos sentimentos, nós atribuímos valores a essa nova forma de conviver, que é a família. E através, né, desse ensinamento, aí mostra que neste lar, que é o que eu expliquei, né, nesse local que eu vou atribuir valores, sentimentos, é ali que tem o início a minha convivência, a minha relação com a sociedade, é o coração. A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. Então, nessa família consanguínea, ou como dissemos, né, anteriormente com a Ana, nessa família corporal, né, de laços corporais, nós podemos estar em diversos estágios da nossa evolução, né? Então, nós podemos estar mais no momento, às vezes, de um reajuste entre esses familiares, podemos estar no momento de mais aperfeiçoamento, ou então até mesmo de santificação. Então, cada família vai ter sua característica, né? Vai ter sua forma de conviver, de lidar um com o outro. E a família começa a partir do matrimônio, a união, né? Seja essa através de uma união realmente civil ou não, né? Da união, como a nossa amiga também falou, a Ana, um relacionamento, uma união estável, mas começou a partir de um casal. E esse casal, né? Isso tudo que eu estou falando de diversos autores, todos os livros, obras espíritas, né? E ele diz assim, que é uma escola de amor e de trabalho, né? Então ali se inicia uma escola, ou seja, tem muito que aprender junto. E eles dizem também que esse casal, né, através desse matrimônio, eles serão médiums da própria vida. Eles serão responsáveis por dar a oportunidade de reencarne, de trazer aqui o nosso planeta, né, nossa situação, muitas vezes amigos, adversários, mas que ali vai acabar sendo um santuário, né? Então ali vai ser dada a oportunidade da convivência, ou seja, de tantos aprendizados que a escola, que a família vai proporcionar. Então, a melhor escola ainda é o lar. Então não há melhor forma de aprender a não ser convivendo, né? Muitas vezes é comum, né, em nossas famílias, dizermos assim, melhor eu não ir lá hoje não. Né? Melhor evitar, vai dar discussão, vai dar briga. E queremos nos afastar da dificuldade. Mas o que está dizendo aqui? Que eu vou ter que aprender a enfrentar. Que é a família que vai ser essa escola. Que não estamos, por acaso ou à toa, juntos. Então, um momento ou outro, eu vou ter que encarar isso. E daí continua dizendo, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Ou seja, né, é dentro desse lar, dessa família, que nós vamos ter o início. Né, nós vamos ter bases para conseguirmos lidar lá fora, vamos dizer assim, com os outros grupos de convívio. Então, ainda é um lar, que é o início. E agora, falei de família,
vou falar um pouco de Evangelho no Lar. O primeiro Evangelho no Lar, não sei se vocês sabem, ele ocorreu lá na época de Jesus e, na verdade, foi instaurado por ele, né? Ele ocorreu na casa de Pedro, né? Do apóstolo Pedro, com outros apóstolos e com a família também de Pedro, né? Então, lá, numa noite, na reunião que eles tinham, dos cristãos ali, né, dos que gostavam de ouvir os ensinamentos de Jesus, deu início ao primeiro evangelho. Jesus nomeou assim: o primeiro evangelho no lar se deu aqui. A mensagem deixada por Jesus nesse primeiro evangelho enfatizou bastante a importância do lar. Se vocês quiserem ler na íntegra esse primeiro evangelho, ele está bem descrito no livro Jesus no Lar, o primeiro capítulo desse livro, uma psicografia feita pelo Chico Xavier. É um livro assim que eu indico, é muito bonito. E através de toda a obra, né, do Cristo, de todos os seus ensinamentos, que é o seu Evangelho, nós nomeamos como Evangelho, e é um Evangelho de amor e de sabedoria, ele espera o que de nós com este Evangelho? Que nós o tornemos nosso companheiro de prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações, no trabalho comum e em colégio de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Ou seja, é um evangelho, né? é um compilado de ensinamentos que serve para qualquer momento, né? É um guia. A todo instante eu posso contar com ele, eu posso lembrar de alguma passagem, de alguma fala do mestre. E quando eu digo mestre, gente, né, isso também eu refleti há pouco tempo, me vem assim: se eu digo que eu tenho mestre, é porque de alguma forma eu quero seguir a este ser. Eu acho que ele diz algo que eu concordo, me faz sentido e me traz transformação. Só que se eu tenho um mestre e digo que ele é meu mestre, eu me coloco em que posição? Como discípulo. Se eu tenho um mestre, eu sou discípulo desse mestre. E será que realmente estamos sendo discípulos de Jesus? Então eu coloco esta reflexão. E se digo que Jesus é meu mestre, eu também tenho que tentar ser um discípulo. Através também do Evangelho do Cristo, ele não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. O que ele quer dizer com isso? O Evangelho não é só para os momentos fáceis, ou só para quando eu estou com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu tenho afinidade, ou só na minha família. Ele é também para os momentos que eu estou trabalhando, que eu estou diante das dificuldades, que eu estou diante dos meus enfrentamentos. Porque em muitos momentos nós pensamos assim: não, mas agora atender ao ambiente de trabalho, agora não tem como eu pensar como Jesus. Não, agora eu vou ter que agir friamente, pensando friamente, e esqueço. Acho que dá para dividir. Daqui para cá, não, agora eu vou olhar para os ensinamentos do Cristo, eu vou seguir. Mas lá no outro contexto, aqui já não dá para aplicar mais. Não me serve. Então ele diz que não. E se eu tenho o Evangelho, tenho os ensinamentos do Cristo, eles são para todo momento. Né? Eles devem ser aplicados a todo instante, em todos os contextos.
o Evangelho no lar, então seria, né, propriamente dito o que fazemos em nossas casas, ou quem ainda não faz, eu também vou falar sobre isso, né, como a gente pode fazer. Ele seria um momento de reunir a nossa família em torno de um objetivo em comum. Né? Então, como a Ana estava falando, muitas vezes hoje cada um tem seu horário, cada um segue uma coisa, faz uma atividade e nunca se encontra. Então, o Evangelho também seria uma oportunidade disso, de estarmos todos ali reunidos juntos por um objetivo em comum. Então, é mais uma oportunidade de reunir a família, de conversar, né, de compartilhar um momento tão importante. E eu trago o Evangelho no lar, e eu vou dizer o porquê, como algo, uma atividade terapêutica para a família de hoje. Né? Para a família não só de hoje, mas de todos os tempos, vamos dizer assim. Em qual família eu me encaixo lá, né? Como Ana trouxe diversos tipos, o Evangelho vai caber. E vai caber por quê? Né? Vai auxiliar como? O que ele proporciona? Quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Ou seja, quando nós começamos a nos debruçar sobre os ensinamentos do Cristo, o sentimento fica mais fácil de ser acessado. O que eu sinto, o que eu penso, como eu me sinto diante das diversas situações da vida. Então fica bem mais fácil quando eu vou de encontro às lições que Ele nos deixou. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova, junto da multidão. Né? Então é o que eu falei, o lar é a base, é o início. Então ali eu me fortaleço, ali eu inicio algo para depois eu conseguir levar para fora. Né? Então, começar no lar, nos fortalecer com os familiares, com essas pessoas, esses espíritos que não estão por acaso ao meu lado, para depois, muitas vezes, eu conseguir estar mais pronto para levar para as outras pessoas. O culto familiar do Evangelho é um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior. Ou seja, além dele trazer um fortalecimento, proporcionar uma reforma íntima, ele também auxilia, né, como ele diz assim, uma defesa externa. Então tem relatos em muitas obras espíritas que quando praticamos o Evangelho no lar, até mesmo esses companheiros desencarnados, eles também são beneficiados. Né? Eles também aprendem conosco. E isso é como se fosse uma defesa. Né? Então, quando vamos pensar em qualquer quadro, né? vamos dizer assim, das obsessões ou da influenciação espiritual, eles vão dizer assim, eu não vou ser atingido, porque minha sintonia vai estar mais elevada. Eu vou estar conectado com a espiritualidade amiga. Né? Então, também o Evangelho acaba se tornando essa defesa, né? Acaba trazendo essa contribuição. E até mesmo, nos livros também de André Luiz cita isso, que muitas vezes, quando vinham equipes para o planeta Terra, para a crosta, eles vinham os lares que faziam Evangelho no lar iluminados, brilhavam aos olhos dos desencarnados. Ou seja, eles diziam que era como se fosse um porto seguro que eles poderiam aterrissar. Né? Então, olha que interessante o que o Evangelho no lar pode proporcionar. E como nós podemos fazer? Né? Então, quem ainda não faz
Vamos começar a tentar fazer a partir de hoje. E quem já faz, vamos refletir como está fazendo. Será que eu estou fazendo com o meu coração aberto? Será que eu estou fazendo com o sentimento? Ou já está de forma já automática? Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Ou seja, escolhe um dia mais propício da semana, um horário que acharem melhor, que a maior parte dos familiares possam estar juntos, né, para beneficiar a todos. Mas também, se um não concordar ou não quiser participar, não tem problema. Faz quem estiver disposto no momento. O importante é não estarmos contrariados naquele momento, né? Então, muitas vezes eu pego, vou lá, gente, ó, chegou o horário, chegou o dia do nosso evangelho, vamos lá participar. E daí um membro fala, não, eu tenho que assistir o jogo tal, o filme não sei o quê. E daí eu pego, não, então eu vou fazer sozinho. E lá vou sentar, onde fazemos o evangelho, mas estou com meu coração como? Estou com raiva, estou ressentida pelo outro. Isso não vai me beneficiar, eu não estarei aberta para os ensinamentos do Cristo, para o Evangelho. Né? Então, tentar ao máximo, sim, reunir os familiares, escolher esse dia mais oportuno, esse horário, mas que eu possa estar ali de coração aberto, que possa estar bem. Estender o convite a todos. E participam os que puderem, os que estiverem disponíveis, pois o lar vai se beneficiar. Prepara a mesa, coloca a água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora, Jesus virá na visita. Então, podemos colocar um copinho de água fluida para cada um, podemos nos reunir em torno de uma mesa, abrir o Evangelho ao acaso, ou se quisermos seguir, né? Começa e depois vai seguindo desde o início, ou abrir ao acaso também, não tem problema. E assim lermos uma passagem. Pode ser um trecho pequeno, né? Não precisa ler muitas vezes um capítulo todo, pode ser o trecho que mais tocar, mas sempre tentar terminar com uma mensagem positiva que possamos refletir depois, sem julgamentos, né? Sem apontar o dedo às vezes um para o outro. Olha, essa aqui serve para você, né? Já vai dando indireta, olha, essa hoje aqui caiu, direitinho para você, hein? Então, sem julgamento, sem apontar o dedo, né? É reflexão íntima, é a nossa intimidade, é conosco, né? E o que isso mostra, este momento de reunião? Jesus está conosco. É a visita de Jesus em nosso lar. O que Jesus falou lá no primeiro Evangelho? Que seria o momento de recebermos Ele em nosso lar. Lembrar disso, que é receber um visitante importante hoje. Hoje é meu Evangelho no lar. Eu estou pronta? Estou de acordo com esse visitante de hoje? Eu estou preparada para recebê-lo? Eu quero recebê-lo em meu lar? Lembrar disso. Isso nos fortalece. Lembrar que Ele está junto, que Ele vai estar presente. E como diz aqui, Ele vai poder até passar o dia conosco, se continuarmos com a vibração ligada àquele ensinamento, às suas palavras. Poderemos até, né, como ele diz aqui, muitas famílias fazem de noite, Ele pode pernoitar em nossa casa, Ele pode permanecer conosco. Tudo vai depender de nós. Podemos debater também ao final da lição, mas, como eu disse, sem julgamento, sem apontar o dedo. Podemos trazer aquela lição para o nosso cotidiano.
tentar também permanecer com aquele ensinamento. Tentar permanecer em casa, se possível, após o Evangelho. Né? Se tiver como evitar, ligar a TV, já entrar em contato com outras coisas que possam perturbar aquela vibração, tentar ao máximo fazer isso. Permanecer desta forma. Agora eu faço um convite. Vou colocar uma música e quero que todos ouçam, né? Porque ela vai falar sobre esse primeiro evangelho no lar. E faço esse convite. Vocês querem receber Jesus e o seu evangelho na intimidade de vocês? Vamos lembrar daquele primeiro evangelho, onde estávamos todos reunidos na casa de Pedro. Com a simplicidade que Jesus tinha, com as suas palavras simples, palavras que não passam, que ficam até hoje em nós. Vamos receber estas flores agora como esse símbolo de Jesus em nosso lar, em nossa intimidade. Vamos nos imaginar com Cristo naquela noite. A gente se encontra de novo no seu evangelho geral. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E eu tão criança ainda naquele lugar. Só para a gente finalizar, né, com essa música, essa vibração, deixamos uma frase do Cristo, é uma frase também dita nesse primeiro evangelho, e ele nos diz que a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Então, novamente, tudo começa em casa, tudo começa no lar. Aqui deixamos nosso muito obrigado pela presença de todos, a paciência, a atenção, e que possamos ter deixado uma sementinha dentro de cada um. Obrigada.